Está rolando o julgamento da regulamentação das redes sociais no Supremo Tribunal Federal e o Toffoli, mostrando absoluto despreparo, votou no STF para responsabilizar as redes sociais e mais, ele legislou regulando as redes, o que não é seu papel. É isso aí, gente, o ministro Dias Toffoli, ele mesmo que reprovou 2 vezes em concurso para juiz, que já foi apelidado na imprensa de ex-office boy do PT, que também, segundo a imprensa, é conhecido como estagiário lá nos corredores do STF. Ele votou ontem para responsabilizar as plataformas de redes sociais caso as próprias plataformas não excluam certos conteúdos, mesmo sem que exista uma ordem judicial de exclusão. E até mesmo sem que exista uma notificação para exclusão. O irônico é que esse voto do Toffoli vem logo depois de, por 2 semanas seguidas, o ministro dar repetidas demonstrações de ignorância, de desconhecimento, de despreparo e de mostrar que ele não entende nada, nadinha mesmo, gente, de internet, de redes sociais ou de liberdade de expressão. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo nesse julgamento, o que o Toffoli decidiu no voto dele e como que isso pode impactar a sua vida nas redes sociais, caso ele seja o voto preponderante no Supremo Tribunal Federal. Para começar, tem que dizer que não tem outra palavra para o que o Toffoli está fazendo. O que o Toffoli está fazendo é legislar. E mais, é antecipar, é colocar aí o embrião da censura no Brasil. Ele iniciou dizendo que é inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê o quê, Deltan? Ele prevê que para preservar a liberdade de expressão e evitar a censura a conteúdos, os conteúdos só podem ser excluídos pelas redes sociais, os conteúdos que você, eu, todos nós postamos lá, só podem ser excluídos das redes por ordem judicial. Não pode ser a rede social ir lá e excluir o conteúdo, ou a pessoa que não gostou notificar e ela ter que excluir o conteúdo. Não. É isso que previa o artigo 19, só por ordem judicial. Aí o Toffoli veio e disse que é inconstitucional isso. Ou seja, essa regra não vale. E aí ele criou uma lista de conteúdos que as Big Techs, as redes sociais, devem excluir automaticamente, mesmo sem ordem judicial, ou pior ainda, mesmo sem qualquer notificação de qualquer pessoa que tenha se sentido prejudicada. E respira aí, porque essa lista tem 11 itens, é gigantesca. E ele jamais poderia fazer isso. Se ele julgasse inconstitucional ali o artigo 19, tudo bem, ele julgava inconstitucional, mas ele não podia sair legislando, estabelecer uma lista, o que ela deve excluir, não deve excluir, mas ele foi lá e fez. Ele atropelou o Congresso, ele usurpou um poder que o Supremo não tem, que é o poder de legislar. E aí vem a lista dos crimes. Acompanha aqui comigo que eu vou mostrar para você o texto da decisão. Olha aí, a lista dos crimes. Devem ser excluídos os conteúdos quando configurarem práticas previstas no seguinte rol taxativo, segundo Dias Toffoli: crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo, crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, crime de racismo. Presta atenção especial nesses que eu destaquei, tá? Qualquer espécie de violência contra criança, adolescente e outras pessoas vulneráveis. Qualquer espécie de violência contra a mulher, infração sanitária por deixar de executar, dificultar ou se opor à execução de medidas sanitárias em situação de emergência em saúde pública, tráfico de pessoas, incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação de violência física, ameaça contra a vida ou atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Gente, qual que é o problema quando você olha essa lista toda aí? O que mais me chama a atenção nessa lista é a subjetividade de alguns itens. Por exemplo, o que são fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados? Vamos lembrar que o TSE pegou um vídeo do Brasil Paralelo que tinha uma série de escândalos de corrupção do governo Lula e disse, olha, são todos vídeos verídicos, mas tem aí uma grave descontextualização, uma desordem informacional gerada e excluiu, o que é absurdo, é errado. Eles pegaram também um documentário que o Brasil Paralelo ia lançar antes de lançar e só pelo título, sem olhar o conteúdo, fizeram uma censura prévia. E aí, em relação ainda a... Não, de novo aqui, ó. Segue um pouquinho mais aqui, ó. Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação de violência física. Gente, uma crítica a ministros do Supremo, uma crítica julgada indevida pelos próprios ministros, que eles entendam que seja uma crítica notoriamente inverídica. Ela pode levar à incitação de violência? Ela pode gerar uma animosidade com o Supremo? Veja que o Supremo, várias vezes, eles estão considerando críticas ao Supremo como um discurso de ódio.
E aí isso tudo vai ser tirado das redes? E mais, em relação ao crime de racismo, tá? Lembre que o STF equiparou homotransfobia ao racismo. E aí depois veio o legislador e criou essa regra aqui, ó. Na interpretação dessa lei do racismo, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. E aí, como a STF equiparou racismo à homotransfobia, insira aqui questão de gênero, ideologia de gênero, orientação sexual, tá? E aí, a partir disso aqui, que é muito subjetivo você interpretar e dizer que uma pessoa está sendo discriminada quando ela se sente constrangida, quando ela se sente humilhada, quando ela se sente discriminada, é algo extremamente subjetivo. E aí pode vir a ser excluído ou considerado racismo e ser excluído das redes o que um pastor fala a partir da sua visão religiosa, condenando certos comportamentos sexuais. Ou ainda, se você adotar a visão progressista, woke, da agenda progressista, usar palavras como denegrir, criado mudo, buraco negro seria racismo. E aí tudo isso vai ser excluído a partir de uma visão identitária, wokeista, mesmo quando as evidências mostram que essas palavras que eu mencionei não têm origem racista? A gente viu ainda que a elasticidade que o Supremo Tribunal Federal deu para o que ele considera crimes contra o Estado democrático e de direito é enorme. Então aqui a gente cai num subjetivismo imenso. E aí a questão é, quando que essas coisas aí vão estar configuradas? Ninguém sabe, não existe uma previsão legal clara do que seja tudo isso aí, o que abre um amplo espaço para interpretação, para as plataformas e para o juiz. E qualquer coisa que possa se encaixar nisso, isso vai poder ser usado para censurar muitos tipos de conteúdo. E tudo se agrava com a automação da retirada dos conteúdos que eu vou mencionar e explicar para vocês. Quem vai julgar o que eu posso ou não falar vão ser as redes sociais. Ou pior, vai ser um robô. E até mesmo isso em período eleitoral. Veja aqui, lembra? Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Veja que o TSE excluiu como fake news um vídeo do Nicolas Ferreira em que ele falava: quando o teu filho chegar com o olho vermelho em casa, tendo usado drogas, faz o ERE. Quando acontecer isso e aquilo, faz o ERE. E não tinha nada de fake news. Aquilo não era uma análise de fatos. Aquilo era uma projeção futura sobre um possível comportamento futuro, um ambiente, cenário possível futuro, caso Lula fosse eleito. Então não tinha nada de fake news, porque quando você faz projeção futura, você não está falando sobre fato, você está falando uma opinião sua sobre o que vai acontecer no futuro. E jamais poderia ter sido censurado. E aí agora, as redes sociais vão ter que tirar automaticamente esses conteúdos, projetando o que o TSE vai discutir ou decidir, ainda que equivocadamente. E qual é o impacto do voto do Toffoli na sua vida, na minha vida, nas redes sociais, se esse voto do Toffoli se tornar majoritário no Supremo? O que esse voto do Toffoli faz é sacramentar de vez a autocensura nas redes sociais. Porque as Big Techs, elas já avisaram que é impossível fazer um controle manual ali dos conteúdos postados nas redes. Então elas não vão querer ser multadas em milhões de reais e o que vai acontecer é uma exclusão prévia dos conteúdos com base em palavras-chave. O que vai acarretar também a censura das pessoas. Porque não necessariamente um conteúdo com aquelas palavras-chave específicas vai ser um conteúdo ilícito, ilegal ou ilegítimo. Porque pode ser uma crítica, um material de conscientização ou até um material de prevenção. Ou então um discurso religioso, mas o algoritmo não tem como identificar que é um discurso religioso. Lembrando que quando o STF criminalizou a homotransfobia, ele ressalvou o discurso religioso, a crítica a comportamentos sexuais a partir do ponto de vista da religião, mas isso não está sendo seguido por vários tribunais e membros do Ministério Público. E aí o algoritmo também não vai ter como ali saber necessariamente se é um discurso religioso ou não. Ele vai pegar a palavra-chave e vai derrubar para a rede social, não correr o risco de uma multa milionária. Aí até as pessoas recorrerem para comprovar perante as redes sociais que o seu discurso era legítimo, era correto, era lícito, aí Inês já está morta e o conteúdo já vai ter sido excluído e a pessoa não participou do debate público relevante quando era pertinente o seu conteúdo, o seu vídeo, a sua afirmação. E se a vontade do Toffoli, que está absolutamente despreparado para legislar sobre isso, prevalecer, a nova realidade dos brasileiros nas redes sociais será uma só: censura. E finge a surpresa. Toda essa regulação se aplica para as redes sociais, mas o ministro disse que não se aplica para quem? Para quem? Para quem? Ah, veja bem, não se aplica para a imprensa. Ah, Deltan, não pode ser verdade. É sim, vou mostrar aqui para você. Olha aí comigo, ó. Aqui, ó.
As plataformas e blogs jornalísticos, e a gente conhece aqueles blogs de esquerda lá do PT, blogs marrons que vivem espalhando fake news, eles não respondem por essas novas regras do Toffoli. Não, eles respondem exclusivamente na forma da lei específica que foi declarada lá constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, ou seja, plataformas e blogs jornalísticos não se submetem a essas regras. Mas espera aí, se essas regras aqui são para excluir potenciais conteúdos ilícitos, é ilícito seja na rede social, é ilícito e ilegítimo também na imprensa. Por que será, hein? Por que será que se excluiu aí os veículos jornalísticos? Será que é porque as redes são livres para quem quiser falar o que quiser e a imprensa ela pode ser controlada por meio da influência do Supremo Tribunal Federal ou ainda por meio das verbas publicitárias muito gordas, milionárias do governo federal? Gente, o resumo desse voto do Toffoli para mim é o seguinte: ele joga fora a criança, que é a nossa liberdade de expressão, junto com a água suja do banho. Tudo vai ralo abaixo. A gente vê censura à frente. E você, qual é a sua opinião? Conta para mim aqui nos comentários.